Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Prosseguindo com a leitura do livro Dieta Espiritual, eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para ler juntamente com você este livro. Caso você deseja adquiri-lo, entre em contato comigo no privado. Hoje estaremos lendo o segundo capítulo, em duas partes. O título do segundo capítulo é Tipos de Jejum e seus propósitos à luz da Bíblia. Antes de qualquer coisa, quero lembrar que nunca se deve jejuar sem um propósito definido, pois a falta dele é como navegar em alto mar sem GPS. Veremos algumas formas bíblicas de jejum, as quais foram usadas com diferentes propósitos e circunstâncias, tanto positivas como negativas. Porém, não é por demais salientar que o principal fator do jejum espiritual é a fé. Na continuação, refletiremos sobre algumas formas de jejum à luz da Bíblia. Entretanto, devemos ter sempre em mente que quando uma pessoa deixa de comer, essa pessoa está jejuando. Porém, para que este jejum seja espiritual, é necessário algumas coisas fundamentais: fé, devoção, reverência, confiança na palavra e na vontade de Deus. O jejum parcial. Em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, a Bíblia fala de um jejum parcial, onde Daniel esteve por 21 dias jejuando com o propósito de entender a visão que Deus lhe dera. Então, Deus lhe revelou coisas grandes e misteriosas, até então não revelada. Quero salientar a expressão manjar desejado não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então pergunto, e daí, comeu o quê? O fato de que comeu algumas coisas revela-se pelo fato de deixar de comer outras e declará-las. O mesmo ocorre com Daniel em outra oportunidade, onde fica bem claro que ele era acostumado a fazer esse tipo de jejum, tão praticado pela medicina de hoje e pelos judeus desde então. O jejum parcial e sistemático. Estamos falando do jejum de Daniel, capítulo 1 e o versículo 8 a 21. Conheço alguns homens de Deus que durante as campanhas evangelísticas praticam este jejum, o jejum parcial e sistemático. E Deus recebe, assim como recebeu o jejum de Daniel, independente dos radicais crerem ou não, aceitarem ou não. Sendo assim, esses servos de Deus sacrificam ao Senhor, mantêm energia no corpo para reuniões e Deus responde poderosamente, dando-lhes mensagens poderosas e operando milagres, inclusive criativo. Quando Deus cria ou aumenta órgãos do corpo humano atrofiado ou inexistente, como está escrito em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11, o milagre do homem da mão mirrada. Entre estes homens de Deus estão alguns com quem tive a oportunidade de jejuar junto em algumas oportunidades. Posso citar Gigi Ávila, de Porto Rico, Israel Penha. Entretanto, existem muitos outros. Morris Cerulo, Billy Graham, que já dormem no Senhor. Alguns deles, dias antes da cruzada, fazem um jejum total e prolongado, dedicando-se 8 horas a mais ou mais à oração. No caso de Gigi Ávila, às vezes passava mais de 16 horas orando ajoelhado. Portanto, ao fazerem este jejum, eles tomam suco no intervalo de 4 a 6 horas, mantendo assim
a energia necessária para os cultos e abstém-se de determinados alimentos. Deus honra o sacrifício, porque é feito para a glória de Deus e não apenas um rito morto, conforme podemos ler em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Colossenses 3, versículo 17. Jejum de meio-dia, ou seja, de 12 horas. Em Juízes 20 e versículo 26, lemos: Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram, e vindo a Betel, choraram, e esteve ali presente o Senhor, jejuou aquele dia, até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Sem querer descer a detalhes que levaram o exército de Israel a sacrificar este jejum, observe apenas alguns detalhes deste episódio descrito em Juízes, capítulo 20. Notemos que o exército de Israel já tinha feito vários ataques ao exército de Benjamim em Betel e tinha sido derrotado, mesmo tendo orado, buscado a Deus. Também notamos que sempre eram derrotados. Enfim, desanimados, tristes, derrotados, resolveram fazer um sacrifício de um jejum para o Senhor de apenas 12 horas. E Deus, como se tivesse só esperando que eles jejuassem, disse: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Juízes, capítulo 20, versículo 28, parte B. Eles fizeram como Deus orientou e foram vitoriosos, derrotaram 25 mil homens naquela guerra, de acordo com Juízes capítulo 20, verso 46. Agora, a expressão jejuaram naquele dia até a tarde denota 12 horas de jejum. Todos sabem que os judeus contam dia e as noites, que equivalem à soma dos dois a 24 horas do nosso dia. Nós contamos o dia pelas 24 horas, completas sem separar o dia pela noite, partindo da meia-noite. Em outras palavras, o nosso dia começa 0 hora da noite e vai até 0 hora da noite do outro dia. Logo, se você sentir o desejo de sacrificar para o Senhor 12 horas, não importa se você vai começar às 18 horas ou às 0 hora, ou como é mais comum em nossos meios, 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Para Deus, o que interessa é que você cumpra o propósito que fez de orar em jejum durante 12 horas. Pois o ingrediente mais importante do jejum cristão, volto a afirmar, é a fé. Esse jejum, às vezes, é chamado de consagração. Não está de todo errado esta expressão, visto que todo tipo de jejum, de oração, de atitude de louvor, de adoração, de obediência a Deus, são, sim, formas de consagração para Deus. Entretanto, convém salientar que, se o Senhor colocar em seu coração o desejo de continuar em oração, continue. O jejum que você não tem nada que perder. Pelo contrário, você só terá que ganhar. Neste caso, você terá entrado no jejum da perfeita vontade de Deus, ou seja, a vontade diretiva de Deus. Quanto a isso, estudaremos mais adiante, com mais detalhe. Enfim, observamos que este jejum, descrito em Juízes, capítulo 20, versículo 26, tinha o propósito e o objetivo de expiar a causa da derrota da guerra e buscar
a vitória do Senhor. Quem sabe, talvez você esteja há muitos anos lutando pela salvação de algum dos seus parentes ou amigos, ou pela cura de alguma enfermidade ou doença, e às vezes até tem chegado a pensar que estava com a bênção em suas mãos, quando de repente descobriu que ainda não tinha alcançado a vitória do Senhor em sua vida. Por isso, está desanimado e triste, quase desfalecendo na fé. Experimente sacrificar um jejum para o Senhor de 12 horas diárias durante os dias que Deus colocar no seu coração e verás a vitória do Senhor. Se fizer isto, estará fazendo um jejum sistemático que, aconselho, seja feito total. Agora queremos falar sobre o jejum de um dia ou de 24 horas. Na Bíblia, existem muitos textos bíblicos que tratam do jejum de um dia, ou seja, 24 horas. Porém, quero destacar o dia do jejum da expiação, em Levíticos 16, versículos 29 a 34, 23, versículos 26 a 32. Neste texto, encontramos o dia do jejum pela expiação do pecado de Israel. Quero chamar a sua atenção para as seguintes frases. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e aos 9 dias do mês, à tarde. Isso está em Levíticos, capítulo 16, versículo 29, parte B, 23, 27, parte A, e 23, 32, parte B. Há aqui uma aparente incoerência, porém, com um pouco de raciocínio e conhecimento da cultura judaica, você poderá notar que este segundo texto explica o primeiro. Logo, concluímos que ele começava o jejum às 18 horas do dia 9º e entregavam à mesma hora, 18 horas do 10º dia. No meio evangélico da atualidade, o comum é começar às 6 horas da manhã de um dia e entregar às 6 horas da manhã do outro dia. Isso também é correto, pois Deus tem confirmado. O mais importante do jejum, volto a dizer, é a atitude de fé, visto que tudo que não é por fé é pecado. Está escrito em Romanos 14, versículo 23. Deduzimos que tudo o que é por fé não é pecado. Portanto, não se preocupe de sair daquela tradição que não tem base bíblica. O que importa é se Deus está aceitando o seu sacrifício. Jejum em assembleia ou coletivo. Toda a igreja jejuando. Esse tipo de jejum também é chamado de jejum congregacional. Esse é o jejum convocado por Joel, no capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entrega a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui se encontra um exemplo de jejum congregacional, coletivo ou em assembleia. É interessante notar que todos estavam convocados a jejuar, desde os clérigos até os mais simples dos fiéis, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Todos, indiferentemente, tinham que sacrificar um jejum para Deus, com o objetivo de buscar
um avivamento para toda a nação de Israel. Neste momento histórico e final da Igreja na terra, urge que cada crente busque ao Senhor, como predisse o profeta Joel, com jejum, oração e choro. Esta é a necessidade da Igreja brasileira, um avivamento real. Este jejum deve ser feito por todos os clérigos, membros e congregados da Igreja. Observe a expressão: santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Joel, capítulo 2, versículo 15. Quando uma igreja pratica esse tipo de jejum, o poder do Espírito Santo é derramado sobre todos. Os crentes frios ficam ardentes no poder do Espírito do Senhor, e os crentes mornos convertem-se em fervorosos guerreiros espirituais. A manifestação dos dons espirituais torna-se mais evidentes e variadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sua obra é acrescentada pelos que chegam e se salvam, respeitada entre os homens, pois Deus começa a fazer obras extraordinárias. Aleluia! Assim haverá geração de cristãos pela graça de Jesus. Estimado leitor, conclamo você a orar com jejum, para que o povo brasileiro se desperte para clamar por um grande e sobrenatural avivamento do poder do Senhor em nosso território nacional, pois evangélicos são muitos neste país, porém ainda não somos a totalidade da população. Isto significa que existem milhões de almas a ser libertas nessa querida nação brasileira das garras da idolatria, do misticismo, da feitiçaria e das drogas. Oremos com jejum por uma intervenção divina na política, nos políticos, nos poderes judiciários, para que deixem de consultar adivinhos e médiuns e esotéricos e horóscopos e a umbanda e o candomblé e os ídolos que não ouvem, não veem, não falam, e busquem a direção de Deus para as mais importantes decisões da pátria, bem como sejam libertos da corrupção. Orem com jejum pela falência de todo o sistema de depravação e distorção moral na mídia em geral, nos poderes constituídos e no meio do povo cristão. Quando assumi a obra missionária na cidade de Machala, Equador, refletindo com a igreja sobre a importância do jejum congregacional, tomei a decisão, junto com a igreja, de separar um dia por ano para fazer um sacrifício de jejum. 3 anos depois, quando deixei aquele país, a igreja tinha se multiplicado em mais 9 igrejas filiadas, sem falar no fato de que 90% dos crentes eram batizados no Espírito Santo, incluindo novos convertidos. Muitos milagres foram operados pelo Senhor, e aquela igreja tornou-se até o dia de hoje um celeiro de obreiros para a obra do Senhor. Eu creio que esta é a vontade de Deus para cada cristão, em todos os lugares, em todas as épocas. Neste momento, quero mais uma vez lembrar-lhe as palavras de Cristo que ressoam através dos séculos há quase 2000 anos. E nesses dias jejuarão. Mateus 19, versículo 15, parte B. Mesmo que os falsos mestres ensinem que hoje não é necessário jejuar, prefiro o que Jesus ensinou no lugar do ensino desses falsos mestres. No próximo capítulo, meditaremos de forma mais detalhada sobre os diferentes tipos de jejum nacional, visto que, na maioria das vezes, o jejum no Antigo Testamento era de caráter nacional. Até o capítulo 3, porque Deus quer.